Chardon, um bom processo de gestão e governança, ele está alicerçado em 4 pilares. O pilar da propriedade, que é justamente o sócio tomando as decisões sobre o seu empreendimento. O pilar da direção estratégica, representado pelo conselho que fixa o direcionamento estratégico das cooperativas. O pilar da gestão executiva, representado pelas diretorias executivas, que são responsáveis por executar as estratégias definidas pelo conselho. E o pilar da fiscalização e controle. Nós observamos as cooperativas num crescimento vertiginoso nos últimos tempos. Em face desse desenvolvimento, dessa expansão e desse crescimento, Chardon, quais são os desafios que nós observamos acerca das atribuições de cada uma dessas funções, de cada um desses pilares dentro do processo de gestão da cooperativa? Sim, Felipe. Este é nós poderíamos classificar como a dor do crescimento. As cooperativas mais contemporâneas, elas foram se desenvolvendo a partir da ação quase que individual de algumas lideranças, do seu presidente, do seu principal executivo e de um grupo de associados abnegados que, com toda a sua disposição, embora muitas vezes não conhecendo em profundidade o mercado onde atuam, trabalharam diuturnamente durante os últimos 30, 40 anos para construir a cooperativa. No entanto, ela se transformou numa grande empresa. E uma grande empresa que passa a depender individualmente das pessoas que integram os órgãos de gestão, ela seguramente impõe uma carga de responsabilidades muitas vezes demasiada à pessoa física de quem está executando isso e, ao mesmo tempo, em função das limitações que são próprias do ser humano, prejudica o próprio desempenho e sustentabilidade de médio e longo prazo das organizações. Neste sentido, só tem uma forma da gente construir um processo de gestão que dê sustentabilidade à organização. E isto se inicia fazendo com que os atores desse processo de gestão e governança, primeiro os associados, depois os conselheiros ou juntos, depois os executivos e assim sucessivamente, conheçam com clareza as atribuições e responsabilidade da sua função na empresa. Qual é a função e a responsabilidade e, consequentemente, as atribuições do sócio quando ele se reúne em Assembleia Geral para tomar decisões sobre o empreendimento de sua propriedade? Qual é, efetivamente, a função e as atribuições do Conselho de Administração, que é escolhido pelos sócios para definir a estratégia para que se entregue o objetivo, o objeto e o resultado esperado da organização? Qual é a complexidade, consequentemente, as atribuições e a função de uma diretoria executiva e dos seus diretores para atuar naquele mercado e entregar para os sócios aquilo que eles esperam da cooperativa? E, em se tratando, por exemplo, de instituição financeira, qual o modelo e a estrutura de controle que essa organização precisa para que ela atue em conformidade com a complexa legislação que nós temos e administre os riscos que são inerentes à própria atividade? Este é um grande desafio. E os órgãos colegiados, como a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, onde tem, eles existem exatamente para que haja uma pluralidade de pessoas ali dentro, para minimizar os riscos do conflito de interesse, da teoria de agência, dos vieses cognitivos, da assimetria de informação e assim por diante. E para isso,
ser efetivo na cooperativa, o primeiro passo é definir claramente estas funções e atribuições dos órgãos de governança. E o passo seguinte é criar processos permanentes de formação e desenvolvimento de pessoas, seja do quadro social, seja do quadro interno de colaboradores, e assim sucessivamente, para o exercício destas funções. Desafio esse que não é só das cooperativas, muito menos exclusivo das cooperativas de crédito. É de todas as organizações que têm capital difuso, que não tem grupo controlador definido ou que não tem grupo controlador específico, que é o caso das empresas familiares. Nesse sentido, talvez aí reside a maior contribuição da Longevizar às cooperativas contemporâneas em ajudar a estruturar, primeiro, este processo institucional de gestão e contribuir na preparação desses atores para a gestão e a governança das cooperativas. Pois é, Chardon, enquanto você fazia a sua manifestação, eu estava aqui lembrando dos depoimentos, dos líderes que passam pelos programas de formação da Longevizar. E aí, sejam eles executivos, conselheiros ou associados. E, de forma unânime, este é um aspecto que se faz presente no depoimento de cada um dos nossos educandos, que ao final dos programas, a eles fica muito mais claro e eles se apropriam melhor da sua função e das suas responsabilidades. Nesse contexto, Chardon, nós nos dispomos e estamos totalmente à disposição das lideranças para conversarmos a respeito deste importante tema dentro do processo de gestão e governança. Sem dúvida, Felipe, esse é digamos assim, talvez seja a maior contribuição que a Longevizar, pela sua expertise, sua experiência, já vivida, já implementada nesse sentido, pode dar às cooperativas. Eu ficaria muito feliz em contribuir com as atuais lideranças na construção de implementações que possam contribuir para a evolução desse processo dentro das cooperativas. Isso não se trata de algo que se faz num dia e dê resultado no outro. Isso tem que ser um processo perene dentro da cooperativa. E nós estamos à disposição para isso.